Pessoal, estou na correria aqui, então eu gravo aos poucos aqui. Só para finalizar então a explicação. Quando a gente fala assim, a gente que admira as Forças Armadas, que é patriota, né? A gente fala, as pessoas que não têm o mesmo alcance intelectual que vocês têm aqui nesse grupo, vão achar estranho, porque que nem esse pessoal de porta do quartel vai falar, achar que a gente está atacando as Forças Armadas. Isso é mimo, tá? Isso é que petista faz, é criança mimada. A gente tem que falar as verdades, os erros, apontar os erros e não ficar passando a mão na cabeça de quando a pessoa está fazendo a coisa errada. Então, orientar nossas Forças Armadas no sentido de tratar a esquerda comunista como o inimigo, e o inimigo interno, não ficar falando de invasão de China na Amazônia, invasão dos Estados Unidos, invasão de não sei de quê, nas fronteiras. O inimigo não está lá, não. Essa invasão não vai acontecer nunca. Nunca. Isso é conversa de retardado. Esse pessoalzinho em canal aí fica falando de pátria e defesa, essas conversas bestas aí. O domínio já aconteceu. Ah, não, mas agora vamos implantar o comunismo no Brasil. Pelo amor de Deus, a ditadura comunista foi implantada no Brasil em 85 e eles escreveram a Constituição. E foi graças à ajuda dos militares, graças a todo o preparo que os militares fizeram desde o Castelo Branco e o outro, o Costa e Silva. Desde que o Costa e Silva morre e o Médici assume. Tudo isso foi planejado, entregar a mídia e depois as universidades nas mãos da esquerda comunista para que formasse a população e a população achasse normal conviver com a esquerda comunista. Daí, de lá para cá, todos os militares que foram formados, eles acham normal, a esquerda comunista é uma coisa normal, que não precisa ser combatida. Eles repetem o tempo todo que o Brasil é uma democracia. Essa é a visão distorcida que nós temos das Forças Armadas. Eles esqueceram quem é o inimigo. Eles esqueceram. Então, para que serve um militar, o Forças Armadas, se o inimigo dominou o país em 85, está nos escravizando e nos matando e a gente não faz nada, e eles não fazem nada. Quer dizer, não servem para nada, para nós. Para o inimigo, para os comunistas, eles servem para manter o Estado que existe. Manter a ditadura comunista que existe no Brasil. Porque eles falam, não, qualquer coisa que vai fazer é ditadura se o Bolsonaro fizer, se o povo quiser, né, o que o Bolsonaro faça uma intervenção é ditadura. Mas que ditadura? Para eliminar, ontem eu vi um cara falando do Terça Livre, tal de Daikon lá que o Célio Lobo compartilhou, infelizmente, fiquei muito triste de ver, falando a mesma coisa, o Terça Livre fala, não, se o presidente fizer uma intervenção, né, uma intervenção com o Bolsonaro no poder, isso não existe porque isso é ditadura. Como que ditadura se ele está fazendo o que o povo quer? Se 90% da população brasileira quer que ele faça uma intervenção para acabar com o grande mal do país, e o grande mal é o comunismo, como é que isso é ditadura se ele faz a vontade de uma grande maioria? Aí vira o cara, fala professorzinho de história e advogado. Aí vocês veem se dá para o cara ter uma formação pior do que essa, né? São os dois cânceres do país, professor de história e advogado. Aí o Célio Lobo compartilhou o vídeo de novo desse Daikon falando merda que um presidente não pode fazer uma intervenção que é ditadura. Então como é que nós vamos eliminar o comunismo no Brasil? Eu gostaria que alguém me falasse isso. Aí eles falam, não, tem que ser eliminado lentamente, democraticamente. Como? Se o povo não entende que o inimigo é esse? Nós vamos continuar votando em comunistas por mais 1 milhão de anos. Por que a esquerda pode tomar o poder como tomou? Porque a esquerda tomou o poder, foi um golpe em 85, ela dominou a mídia, dominou as universidades e convenceu todo o povo, mentiu para o povo que eles iam fazer democracia. E eles implantaram um golpe de Estado aqui, implantaram essa ditadura comunista e os militares assistiram. E pior, eles colaboraram com esse processo. E continuam colaborando. Então o militar que está formado nos últimos 30, 40 anos é lixo comunista. E aí a gente vai falar, ai, não, mamãe ficou bravo, papai ficou bravo. Não, quem faz isso é petista. Eles erraram, continuam errando e eu não vou passar a mão na cabeça, né? Então ninguém mais do que eu respeita as Forças Armadas. Ninguém mais do que eu. Pode respeitar o mesmo tanto. Mais do que eu, não.
Mas eu, assim como o Olavo disse, quer dizer, o Olavo a vida inteira foi fazer palestra no clube militar, ensinar os caras, vocês têm que saber quem são os inimigos de vocês. E aí agora os caras ficam confraternizando com o inimigo. Não, aí você pode dizer o seguinte, não, mas eles são legalistas, positivistas, eles têm que seguir a lei. Então, se o povo decidiu que, né, que a esquerda tem que participar do processo, eles vão cumprir essas ordens. Sim, correto, exatamente. Então cabe o quê? Cabe ao povo agora parar de ser criança, infantil, e chegar agora para os militares e falar, bom, agora chega, tá bom? Agora vocês já brincaram de ser bonzinhos muito tempo. Agora vocês têm que pegar e caçar comunista. Que é isso que nós esperamos das Forças Armadas brasileiras. Caçar comunista. Botar comunista na cadeia, em paredão de fuzilamento, ou não precisa matar. Não quer matar, não mate. Expulse do país e proíba de participar da vida pública através de uma constituição anticomunista. Militar que não pensa assim não serve para absolutamente nada. Por isso que a ajuda tem que ser pedida para o presidente Bolsonaro e para os filhos deles, que muitos desses generaizinhos de merda odeiam. Odeiam. Por quê? Porque falam o que eu estou dizendo aqui, que são eles os responsáveis por essa merda toda. Tá bom? Então, nós não podemos ser infantis. Nós somos todos admiradores, respeitamos as Forças Armadas, nós somos patriotas e entendemos que as Forças Armadas são as únicas que podem nos salvar. Mas através das ordens do povo e do presidente, não através deles próprios. Porque se a gente deixar essa gente pensar por si próprio, nós vamos implantar o resto da ditadura aqui. A pauta climática, o Mourão acha que a pauta climática, meio ambiente, emissão de CO2, quer dizer, para quem ouve a gente falar e não entende, acha que isso não tem nada a ver com as Forças Armadas, né? Um general que defende a pauta climática, isso devia ser fuzilado em praça pública. A pauta climática mata milhões de pessoas no mundo e no Brasil. E o Mourão acha que tem que diminuir o CO2. Né? Ele entra nisso, e não é que nem o presidente Bolsonaro, que ele compra lá, finge que compra esse discurso para não criar polêmica. O Mourão não, o Mourão acredita nisso. Santos Cruz, esse lixo todo. Como eu já falei, então todas as pautas, aborto para o Mourão, para o Santos Cruz, para esse lixo todo, tem que ser discutido, é uma opção de cada um. Quer dizer, um general brasileiro falando que assassinar uma criança no ventre da mãe é um assunto que tem que ser debatido. Para o Mourão, desarmamento é um assunto de segurança nacional que tem que ser debatido. Esse salafrário, bandido, que o presidente já mostrou que é um traidor, e tem um monte de gente admirando esse canalha ainda, ele não entende que as armas é para a gente nos proteger, o povo, a nação se proteger de uma ditadura comunista, que agora está nos escravizando e nos matando. Então é esse tipo de general que nós vamos colocar no poder, vocês estão ficando loucos, tá bom? Então não vamos ser infantil, eu não sou babá, e os filhos do presidente também não são, então a gente tem que falar o que é preciso. Contar com as Forças Armadas, sim, porque você vai lá, dá ordem, eles cumprem, executam a ordem que a gente dá. Agora deixar eles fazerem o que eles querem, nós estamos perdidos. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.